Olá, boa tarde. Meu nome é Luísa Anderaus Ferreira Leite e, sob orientação da professora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, eu desenvolvi o projeto de iniciação científica intitulado A Proteção de Dados e a Intervenção Estatal. Bom, eu sempre me interessei muito sobre a temática dos dados pessoais, sempre foi um tema muito grato a mim, e quando eu resolvi fazer uma iniciação científica, para mim não houve qualquer dúvida que este seria o tema dela. No entanto, no momento de estrategiar, de arquitetar, qual seria o coração da minha iniciação científica, enfim, né, o que eu trataria dentro da proteção de dados, uma coisa me chamou muito a atenção. Como a discussão sobre o papel do Estado dentro da proteção de dados e as diferentes posições que ele pode ocupar se tornam um pouco apagadas diante das discussões mais pungentes que relacionam o interesse de atores privados dentro da temática de dados. Então, comumente nós vemos na mídia, enfim, sendo veiculado nos diversos canais de comunicação, escândalos de coleta indevida de dados envolvendo atores privados, com empresas como o Facebook, realizando um tratamento indevido de dados de seus usuários. Todavia, sempre me chamou a atenção que o Estado podia ocupar dois tipos de papéis na relação de dados pessoais, seja como protetor, enquanto ele fiscaliza essas relações dos atores privados e garante que o ordenamento de proteção de dados seja devidamente aplicado, mas também a posição de violador quando a ele interessa os dados pessoais de seus cidadãos e ele realiza uma coleta indevida desses dados. Então, superado esse panorama, como introdução da minha pesquisa, justamente por estar o mundo cada vez mais regido pelas tecnologias, enfim, e essas discussões de dados estarem extremamente inflamadas, por quanto elas têm o potencial de prejudicarem direitos fundamentais garantidos aos seres humanos, como a privacidade e intimidade. Apesar do enfoque ser sempre mais voltado aos atores privados que realizam essas coletas indevidas, eu optei então por trazer à tona a reflexão da possibilidade do Estado ocupar uma posição antagônica dentro da proteção de dados, como protetor e como violador. Para enfim, traçar uma metodologia na minha pesquisa, como um fio condutor para me auxiliar no desenvolvimento dessa reflexão, eu utilizei como case prático para essa análise a medida provisória 954 de 2020, que foi editada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro no abril do ano passado. Então, em linhas gerais, essa medida provisória obrigava que companhias telefônicas privadas, né, de celulares, repassassem os dados de seus usuários, enfim, de seus clientes, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Só que com um problema, sem o consentimento desses titulares. Na época, essa medida foi muito criticada, objeto de algumas ADIs, teve a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em ação de relatoria da ministra Rosa Weber. E como justificativa para, enfim, tentar, de alguma maneira, trazer substância ao surgimento, à criação dessa medida, foi explicado na época que, devido às medidas de isolamento social proporcionadas pela Covid-19, o IBGE não poderia realizar visitas presenciais a fim de coletar dados dos cidadãos. Então, por isso, seria necessário esse intercâmbio de dados entre as companhias privadas e o órgão estatal IBGE, para que, enfim, fosse possibilitada, então, essa coleta. Só que essa medida provisória, ela desrespeitava duas importantes bases legais previstas na LGPD e que, enfim, acabou tornando-a completamente injustificável, porque ela inobservava o consentimento dos usuários desses dados, dos titulares desses dados, perdão, que deve ser expresso, deve ser reforçado, deve ser, enfim, completamente cristalino, e ao mesmo tempo trazia uma nebulosidade muito grande
na questão do legítimo interesse que essa MP trazia consigo, uma vez que era nebuloso os reais motivos pelos quais essa MP estava sendo editada, para qual finalidade seria feita essa coleta e se ela realmente se limitaria somente a fins estatísticos, como ela se propunha. Justamente por isso, essa MP foi declarada inconstitucional, porque, enfim, não havia um consentimento dos titulares dos dados, enfim, dos usuários dessas companhias telefônicas que mal sabiam desse repasse, não tinha legítimo interesse e, por isso, afrontava os direitos fundamentais da privacidade e intimidade. Então, o método do meu trabalho foi justamente utilizar essa MP como caso condutor para o meu raciocínio dessas posições antagônicas que pode o Estado ocupar dentro da seara dos dados pessoais. E nesse momento, para me auxiliar a justamente estrategiar o porquê que o Estado pode ocupar essas posições conflitantes e utilizando como case prático a MP 954, foi extremamente importante para mim, como uma primeira etapa da pesquisa, realizar um estudo mais aprofundado sobre a importância de se tutelar a privacidade e intimidade, o panorama histórico desses direitos, enfim, como eles se sucediam na Idade Antiga, na Idade Média, que, enfim, era um período totalmente inóspito para a evolução desses direitos, como eles passaram a ganhar um pouco mais de importância na Idade Moderna com a ascensão da burguesia, e como esses direitos precisaram ser completamente, enfim, redesenhados, remodelados diante da era tecnológica que virou o mundo de cabeça para baixo e incrementou mecanismos de maior potencial violação a esses direitos. Então, eu fiz essa pesquisa sobre a importância desses direitos, o panorama deles, como eles são direitos de personalidade, o que justifica a importância deles serem tutelados, porque eles são, enfim, praticamente pressupostos para que o ser humano tenha uma dignidade observada, que é um fundamento do nosso ordenamento jurídico pátrio, porquanto eles possibilitam que haja o pleno desenvolvimento do íntimo, do eu, para que o ser humano ele evolua internamente sem amarras, né, sem prisões, havendo então essa possibilidade de desenvolvimento da própria personalidade. E depois, superada essa metodologia de estudo do caso prático e esse passeio pelos direitos da privacidade e intimidade, até comentei um pouco sobre o contexto regulatório no Brasil, sobre como chegamos até a LGPD, o mosaico esparso de legislações que existia antes dela e como ela é importante. Os resultados e discussões que eu pude promover por essa pesquisa foram justamente que interessa ao Estado a coleta de dados, assim como os atores privados, que é uma reflexão que, por mais que pareça ser um pouco óbvia e um pouco básica, eu acredito que muitas vezes nós, no papel de cidadãos, esquecemos disso. E a LGPD autoriza, por exemplo, o tratamento de dados pela máquina estatal para elaboração de políticas públicas, que é uma coisa que a gente vê acontecendo na prática, mas ela deve ser pautada pelo consentimento e pelo legítimo interesse dos cidadãos. E eu acho importante já endossar logo de cara que eu sou a favor de que o Estado possa tratar dados. Eu acho que isso pode reverberar em fins extremamente positivos para a população como um todo, mas acredito que, assim como os atores privados, ele deve obedecer aos ditames legais, a fim de que esse tratamento seja sempre pautado pelas bases legais da LGPD e seja feito da forma mais cristalina possível. Então, a LGPD, por ser uma legislação muito incipiente, eu acredito que ela acabou deixando um pouquinho de uma certa lacuna a respeito dessas posições tão complexas que pode ocupar o Estado, enquanto na posição de fiscalizador dessas relações dos atores privados, mas também quando ele ocupa o papel de violador, como ocorreu com a MP 954. Acredito que ainda existe necessidade de que essa posição tão complexa que o Estado pode ocupar deva ser mais explorada pela lei, porque a reflexão que fica para mim o Estado fiscaliza a si mesmo?
será que com a temática de dados a gente vai ver que essa fiscalização dele próprio funciona? Isso é uma coisa que só a prática vai nos mostrar. E as conclusões, então, proporcionadas pela minha pesquisa, é que enquanto o Estado ocupa, então, a posição de violador, como nós vimos com a MP 954, é importante que a maturidade que será adquirida pela prática confira, então, essa maior profundidade legislativa a respeito do tratamento de dados pessoais pelo Estado, como fiscalizador e como eventual violador. E, diante disso, para mim, para fechar, né, esse trabalho, fica essa reflexão, né, de quais são os limites do Estado para atuar nos dados, seja como fiscalizador ou como interessado neles. E, para mim, a minha resposta é que, como fiscalizador, só a discricionariedade é o caminho adequado para tanto, análise do caso concreto, porque mesmo como fiscalizador, o Estado tem que ter também limites, porque isso pode acarretar em eventuais abusividades e arbitrariedades que nós não queremos. E enquanto interessado nos dados, que não é algo reprimível, mas esse interesse deve ser sim pautado pelas bases legais da LGPD, que são as hipóteses que autorizam o tratamento de dados, eu acredito que a resposta para solucionar as possibilidades do Estado tratar dados é no interesse público primário, ou seja, que o Estado cure o interesse da sociedade, do público, e não os interesses dele. E com a MP 954 ficou claro que o interesse a ser curado naquele caso era o interesse público secundário, ou seja, os interesses do Estado numa perspectiva não coletiva. E justamente por isso eu finalizo aqui a minha exposição, colocando como resposta para todas as minhas dúvidas, enfim, como uma possível resposta, porque nem eu sei direito o que a prática vai nos mostrar, a discricionariedade e o interesse público primário para ajudar a gente nessa relação entre Estado e dados que, enfim, tá a todo vapor. Muito obrigada e é isso.